Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 283, Zacarias, de 9 a 11. Bora lá? Zacarias 9. Uma advertência. A palavra do Senhor é contra a terra de Adraque, e cairá sobre Damasco. Porque os olhos de todos os povos e de todas as tribos de Israel estão sobre o Senhor, como também sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza. Acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar as suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança ressecou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e, assim, eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e a comida repugnante entre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe de Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Montarei acampamento junto à minha casa, uma guarda para que ninguém entre nem saia. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque, agora, vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, filha de Sião. Exulte, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como faço com o meu arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles. A sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão e resmungarão como embriagados com vinho. Es- Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão na sua terra. Ah, como serão belos! Como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Zacarias 10. Peça ao Senhor chuva de primavera. É o Senhor quem faz os trovões. Quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam maldades, os adivinhadores têm falsas visões, e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso, o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. A minha ira se acende contra os pastores, e eu agirei contra os líderes. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, e fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão, pois o Senhor estará com eles, e submeterão cavaleiros à vergonha. Assim,
Eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei as tribos de José. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se nunca os tivesse rejeitado, porque eu, o Senhor, desculpem, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. E lhes responderei. Efraim será como um guerreiro, e o seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe entre os povos, em terras distantes, eles se lembrarão de mim. Com os filhos viverão e voltarão. Eu os farei retornar do Egito, e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Eles passarão pelo mar da aflição, as ondas do mar serão subjugadas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido, e o cetro do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e no seu nome marcharão, declara o Senhor. Zacarias 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó junípero, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o lamento dos pastores. Os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões. A densa floresta do Jordão foi destruída. Assim diz o Senhor, o meu Deus: pastoreie o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: Bendito seja o Senhor, pois estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes desta terra, declara o Senhor. Entregarei cada um nas mãos do seu próximo e do seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então, peguei duas varas e chamei a uma favor, e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos três pastores, pois me cansei deles, e o rebanho me detestava. Então eu disse: Não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia. E assim, os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: Se acharem melhor, paguem-me. Do contrário, não me paguem. Então, eles me pagaram 30 peças de prata. O Senhor me disse: Lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 peças de prata e as atirei no templo do Senhor, para o oleiro. Depois disso, quebrei a minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: Pegue novamente os utensílios de um pastor insensato. Porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará as mais jovens que estão soltas, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.